estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Né? Quando a multidão percebeu isso, logo anterior foi a multiplicação dos pães. Ali o povo tinha feito o quê? Tinha uma multidão e eles já estavam todos famintos, né? Ali eles estavam com fome carnal, né? No começo começa nos ilustrando, nos falando sobre como as pessoas sentem fome e como as pessoas buscam o alimento carnal. E da mesma maneira que nós buscamos o alimento carnal, tem que sobrepor a maneira que buscamos o espiritual, porque a palavra do Senhor no 33 fala: o único que é o pão da vida, aquele que nos dá a vida, mas a vida eterna é Jesus, e não há outro. Então não há outro caminho para que um cristão deve ir, para que um cristão deve buscar auxílio, porque muitas das vezes nós buscamos auxílio um no outro, e é correto, mas tem vezes que o próprio Deus permite para que nós venhamos buscar dele. E neste momento a gente temos orado, buscado a presença do Senhor, confiado no Senhor, ou buscando no homem. Porque eu falo, igreja, quando alguém precisa ou necessita e busca do Senhor, o próprio Deus levanta vidas. Por quê? Porque o Senhor fala que aquele que segue os mandamentos, aqueles que seguem a lei do Senhor, ele mesmo, ele dá o auxílio. Não tem como ele não dar. Ele dá, mas muitas das vezes as pessoas acham que demora esse auxílio. Mas por quê? Porque o Senhor também nos testa onde está a nossa confiança nele, assim como aconteceu com o povo de Israel, porque Deus fez maravilhas sobrenaturais na vida deles, e não é diferente na minha e na vida da amada igreja. Se a gente analisar a nossa vida até hoje, quantas coisas o Senhor tem nos feito, quantos livramentos. Deus acabou de usar a irmã lindamente para contar como Deus livrou a filha dela. E na igreja do meu irmão contou um testemunho, um testemunho muito forte. A filha dela chegou né, a ter lançada da moto, longe, creio que foi isso até que foi o livramento dela. Porque muitas das vezes, se ela tivesse caído ali perto, ou ela tinha se machucado mais, outras motos ali tinha ido, e ela poderia ser mais uma. Mas o meu Deus fala, enquanto nós fazemos a obra, enquanto nós buscamos a presença do Senhor, até os nossos ele guarda, até os nossos ele livra. Porque teve tanta igreja, porque teve tantas coisas no mundo, a gente deve ter medo, a gente deve ter temor ao nosso Deus que nós servemos, e fazer a vontade e o querer dele. O 23 fala: contudo, outros barquinhos tinham chegado. Aleluia, Deus. Tiberiades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Né? Ali o povo sabia, eles estavam indo atrás daquele milagre, a qual o Senhor fez ali dos pães, dos 5 pães, né? Ele fez esse milagre ali na vida das pessoas. E nós estamos crendo no Senhor. Aquele povo, igreja, eles passavam, Jesus ia passar, porque Jesus ia falar o quê? Quem crê nele, segue ele. Ele ia passando, ele só parava quando o Pai ali testificava. Porque ele fala que quando ele vinha ali, ele vinha para fazer, tudo que ele vinha para fazer era em nome do Pai. Então ele não fazia nada que não estava na direção do Pai dele. Como ontem foi falado, que eu achei muito lindo na pregação lá na igreja, que a gente temos que honrar o nosso Pai, né? Ali falou no nosso Pai carnal e também no nosso Pai espiritual. Como temos honrado o nosso Deus maravilhoso, né? Porque Jesus, ele nos ensina isso. Quando ele fala para que nós venhamos seguir ele está falando nesse sentido, para honrar ele. Honramos a ele quando fazemos o querer dele, honramos a ele quando instruímos o nosso filho. Muitas das vezes eu falo: Senhor, mas o meu filho não me ouve. Mas o Senhor fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Muitos têm parado de servir a Deus por causa da tribulação dentro de casa. Muitos
Moisés para tirar aquele povo todo do Egito. E o Senhor ainda, e Faraó, um rei que comandava lá, ele fez o quê? Ele muitas das vezes falava que não ia deixar. Imagina se parasse no meio, aquele povo não teria visto o milagre. Ainda que muitos ali reclamaram, que é um exemplo para nós, murmuraram, tendo ali tudo em mãos, porque eles tinham tudo, igreja. E não é diferente de nós. Porque quando falta algo na nossa casa, muitas das vezes nós fazemos o quê? Fazemos igual aquele povo. A gente pode até falar, mas o povo murmurou. Mas e nós? Nós, quando falta alguma coisinha, o Senhor, graças a Deus, Ele tem me orientado muito sobre isso. Porque também tem o Paulo, né? Que fala, no muito e no pouco, ele viveu com Deus e ele aprendeu. Quando somos cristãos, nós aprendemos assim, no muito e no pouco. Qual fase nós estamos? No muito ou no pouco? Estamos glorificando no pouco? Porque o Senhor fala que quando não glorificamos no pouco, certamente no muito, nós não glorificaríamos a Ele. Né? E no 24 fala, vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entravam, eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Então a multidão sabia que ele era o mestre, a multidão sabia que ele veio como professor ao mundo para ensinar a minha e a sua vida, porque a multidão ele seguiu ele em busca daquilo que ele poderia fazer. Creio eu que muitos vendo a parte carnal, creio que muitos, porque igreja, lendo o texto, vocês vão entender porque o Senhor ali muito foi na parte carnal. E nós como igreja temos que sabermos o Deus que nós vivemos para não deixarmos no meio do caminho. O pastor falou aqui, ele falou que não sejamos nós tragados, não é? Mas por que ele falou isso? Porque aquela multidão, muitos ali, foram tragados no meio do caminho, porque queria só a parte carnal, não queria a parte espiritual. A parte espiritual, igreja, nós temos que orar, nós temos que jejuar. É difícil jejuar, é difícil consagrar ao Senhor, não é? Eu, muitas das vezes, quando eu começo a consagrar ao Senhor, vem o meu filho até com doce, mãe, aqui ó, bem na parte da boca mesmo. E a gente, é assim que o inimigo faz sobre as nossas vidas. Eu estou falando do doce, mas há outros pratos. Há prato para os jovens, né? Começa a passear, cair de moto, né? Que muitos, infelizmente, perdeu a vida. O prato está cefando vidas assim, com pratos da maneira que o povo gosta, da maneira que o coração deseja. Então, onde está o nosso coração? Nós temos que tomar cuidado com isso. No 25 fala: e chegando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, muitos ali, por mais que muitos não enxergaram essa parte que saciaste. Que saciaste é esse? A fome carnal? Não. A fome espiritual. Para você ir longe, porque naquele tempo, igreja, não tinha as mordomias de hoje. Hoje a gente pega um carro, pega um ônibus, pega alguma coisa. Antigamente não. Muitos iam que a pé, ia de cavalo, ia das suas maneiras, mas muitos a pé foi que eles iam. E nesse meio tempo aí, hoje, nós para ir para a casa do Senhor, nós falamos muito, murmuramos muito. Ah, porque é longe, é porque isso, é porque aquilo outro, mas nós temos que tomar cuidado, porque aquele povo, ele pegou um barquinho, eles procuraram a direção, eles analisaram aonde Cristo deveria estar. E nós temos que fazer a mesma coisa. Aonde Cristo está, é onde nós temos que ir. Muitas das vezes, na hora do sono, a qual o Senhor nos desperta de madrugada, é aí que nós temos que ajoelhar o nosso joelho, é aí que nós temos que buscar a face do Senhor. Muitas das vezes, igreja, eu mesmo tenho criança pequena, muitas das vezes dá vontade de voltar de novo a dormir. Tem vezes que eu falo: Senhor, eis-me aqui, e depois o olho já vai fechando, mas levante e fala com o Senhor, nem que seja um minuto, e vai pedindo graça para que Deus venha acrescentando. Sabe o que falta no povo do Senhor? Pedir graça ao Senhor, pedir ao Senhor mais. O Senhor
coisas e está esquecendo que para o Senhor é passo a passo, porque há libertação, há coisas para ser libertas nas nossas vidas a cada dia, e não é ultrapassando barreiras, não é ultrapassando limites. Com Deus tudo é dentro da lei, é tão dentro da lei que quando o Senhor fala dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus, Ele fala que a gente tem que respeitar tanto um lado quanto o outro. Imagina a gente trabalhando nos lugares e só porque o nosso chefe é ímpio, nós vamos fazer da mesma maneira que ele. Não, nós vamos fazer como Jesus nos ensinou, dar César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, mas não esquecendo que o seu Deus tem que estar à frente naquele serviço, que o seu Deus tem que sobressair, não ser igual aos outros que não servem a Deus. Olha Jonas quando tentou se esconder no meio de pessoas que não serviam o mesmo Deus, mas as pessoas que não serviam Deus achou ele dormindo. E nós, como estamos perante o Senhor, né? Porque aqueles que não serviam a Deus achou Jonas e falou teu Deus. E nós temos colocado o nosso Deus em primeiro lugar, ou temos nos escondido como Jonas e achando que Deus não está vendo nada? Porque o nosso Deus, igreja, é o Deus que vê o tempo todo a nossa vida. Como a Bíblia fala, não há como se esconder do nosso Deus. Aonde nós estivermos, ali Ele está. No 26 fala, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque é este o Pai, Deus o selou, dizendo-lhe: pois que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu. Olha aqui, igreja, presta atenção nessa resposta. Muitas das vezes a gente sem direcionamento fala como faremos a obra de Deus, e a própria Bíblia, a igreja nos auxilia. A própria Bíblia nos ensina. Muitas das vezes a gente fala o que é do Pai, não sabemos isso, não sabemos aquilo, mas estamos com instrução em mãos na nossa casa. Porque eu creio que todos aqui têm a Bíblia, que é a palavra, a boca de Deus. Então não tem um hoje, igreja, que não tem Deus em suas casas, porque Deus está com os olhos fitados em nós, e a palavra está em nossa casa. Como está a palavra na nossa casa? Dentro do armário, na nossa cabeceira, aonde está? Antigamente, quando eu acordava, ou eu virava para o lado, voltava a dormir, e com sono, ou ia lá e orava. Mas muitas das vezes, quando o Senhor não fala, e a gente ora e espera uma resposta, tem pegado a Bíblia também para ler, porque o Senhor fala que a Bíblia está a resposta. Se você orar e pegar a sua Bíblia, você vai até saber como vai ser o seu dia. Quando você chegar na igreja com uma palavra forte, você também saberá. Quando será uma palavra a qual o Senhor vai puxar nossas orelhas, nós também saberemos. Porque quando eu vou para a igreja, eu já falo, hoje o Senhor vai puxar nossas orelhas. Por quê? Porque eu já li em casa, porque eu já fui instruído pelo nosso Deus. O nosso Deus, Ele fala conosco, igreja. Na igreja, Ele vai nos abrir mais a visão. E em casa, Ele vai abrir uma portinha para que nós já sabemos. Porque o Senhor fala que a multidão seguia Ele. Por quê? Porque Ele nos ensinava. E nós pensamos limitar. Às vezes, nosso pensamento é bem curtinho, porque tudo nos distrai dentro da nossa casa. E em comunhão, um vai instruindo o outro, assim como Jesus, o nosso mestre, nos ensinou. Aquele povo que buscava Ele, aquele povo ali que estava ali, não era em vão, não. Ele vinha com a exposição dele embora. Ele vinha com o ensinamento de Cristo. Nós estar na casa do Senhor não é em vão. Nós buscar a presença do Senhor não é em vão. O Senhor nos instrui. Ele falou, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que cresça aquele que Ele enviou. Quem Deus enviou? Jesus. Jesus Cristo. Deus enviou para mim e para a sua vida. Ele teve uma vida sofrida. E mesmo assim, Ele sabia o que Ele ia passar. Nós, quando sabemos o que vamos passar, muitas das vezes, muitos falam, vai orar por esse aqui, vai pegar essa luta tão grande. Jesus pegou uma luta, igreja, não foi de um, não foi de dois,
se eu não busco e eu vou à frente de algo, certamente cairá. Quando o povo estava em luta, quando o povo estava em sofrimento, todos oravam em comunhão, todos jejuavam em comunhão. Hoje, quando a igreja pede para orar, quantos têm orado? Quantos têm ajoelhado? Quantos têm vindo para a casa do Senhor para fazer isso? Porque muitas vezes em casa vai dormir. E Deus ainda, Ele fala para os seus, a que está na frente, né? Vai lá, busca o povo, traz para orar uma horinha, faz ele jejuar um pouquinho, faz buscar a minha presença, faz para eles discernir também. Mas muitos estão correndo daquilo que Deus está pedindo, daquilo que Deus. Olha, igreja, quando Deus fala para orar, quando Deus prepara o pastor, a pastora para chamar para uma campanha para algo, não é em vão, é porque algo está para vir, algo está para acontecer. E o povo tem que estar ali sob obediência. A irmã falou o quê? Ficou incomodada 2 horas da manhã e ela fez o que? Foi orar. Quando estamos incomodados, é para isso, é para buscar a presença do Pai, para o livramento dos nossos, para o livramento da nossa vida. Quantos estão perecendo porque estão esquecendo de buscar a face do Senhor? Quantos estão perecendo porque estão esquecendo de buscar o discernimento do Espírito Santo? O Cristo fala, disse-lhe, pois, que sinal, pois faz tu, para que o vejamos e cremos em ti, que operas tu. Olha aqui, igreja. O povo acabou de dizer, a multidão foi seguir a Jesus. Jesus multiplicou o peixe, o pão. E o que o povo perguntou para o Senhor? Que sinais faz tu? Mas o Senhor ainda fala que não é esses sinais que a gente tem que ver. Deus faz isso porque Ele ama a minha vida e a sua vida. Mas o sinal que Ele veio para a minha e a sua vida é para a salvação. Ele cura, Ele dá o alimento e tudo, mas a palavra já dá o discernimento. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que trabalhar para ter o nosso sustento. E aquele que dorme é infarto, é cansaço e perece. É assim na vida carnal e assim na vida espiritual. Aquele que não busca o renovo, aquele que não busca a presença do Senhor, aquele que não busca, não sai daquele lugar para comer. No Senhor, nós temos que ter cada vez mais intimidade com o Senhor. Nós cada vez mais temos que se achegar ao Senhor. Eu acredito que cada um aqui tem um amigo. E quando esse amigo não dá um oi para você, quando esse amigo passa do seu lado e passa direto, como que você não fica? Imagina o Pai que nos criou. Imagina o Pai que teve um plano para mim e para a sua vida. Ele teve um plano. Porque quando ele pôs lá Eva e Adão lá no Éden, ele já sabia o pensamento de Adão e Eva. E o amor dele foi tão lindo que ele ainda deu uma chance de vida para que eles viessem aprender que é a vida eterna. Porque Satanás e o adepto dele não teve essa oportunidade, porque ele já estava lá no cima, eles já sabiam, eles tinham que adorar e glorificar o Senhor de coração, não querer ser maior. O Senhor ensina que eu e os meus irmãos aqui, nós somos todos iguais. Todos iguais. Não há diferença. Quantos têm olhado para os pequenininhos e não dando crédito? Quantos têm olhado a diferença que Deus usa e não estão dando crédito? Deus usa cada um de uma maneira tão linda e diferente, tão verificada, porque o Senhor, igreja, Ele instrui. Quando Jesus veio foi diferente. Olha, 31, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus lhes a comeu o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Olha, a palavra do Senhor nos instrui com Moisés, né? Vamos lá em Êxodo, os irmãos dele. Em Êxodo, capítulo 11, Êxodo, capítulo 16, e versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comerás carne, e pela manhã vos fartareis. De pão sabereis que
eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram odores e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e alçando-se o orvalho, caiu, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse depois Moisés: este é o pão que o Senhor nos deu para comer. Ele veio para a salvação da minha e da sua alma, mas mesmo assim ele saciou a fome do povo. Mesmo murmurando, mesmo reclamando, ele saciou. Então o Senhor, ele tem um zelo, igreja, pela minha e pela sua vida, fora do comum. Nós, quando alguém murmura, nós já ficamos bravos, muitas das vezes até irados. E o Senhor ali, ele deu, ainda supriu aquele povo. Ele faz isso também para nos ensinar, porque nós temos que ser assim uns para com o outro. Nós não devemos virar a cara, nós deveríamos ajudar o nosso redor, nós deveríamos buscar a presença do Senhor. Os irmãos hoje não sabem direito mais como que é uma comunhão, como é buscar uma presença junto, achegado, porque hoje em dia os irmãos olham mais os defeitos um do outro. Os irmãos esquecem que todos estão aqui sendo lapidados, e todos estão aqui buscando para que Deus venha transformar. E a luta que é para vir na casa do Senhor, e a luta que é para falar: Senhor, eu pequei, eu errei, eu preciso ser transformado, eu preciso ser moldado. Nessa maneira já foi falado aqui, o pastor Leandro falou. Então por isso a gente tem que olhar com um olhar de amor, de esperança, um olhar a qual Jesus nos ensinou. É isso que o Pai nos ensina. Ele nos ensina um amor transbordante para com o outro, um julgamento. Glória a Deus, aleluia. O julgamento, não vem de nós. O Senhor fala que se alguém faz algo contra nós, quem vai pelejar é o Senhor. Mas quando pelejamos, tiramos a mão do Senhor. E aí o Senhor não tem como pôr a mão. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente saber sobre o pão que é Jesus, a gente tem que ser imitadores do Senhor. Glória a Deus. Para a gente ser imitadores do Senhor, a gente tem que aprender a olhar como o Senhor, a renovar a nossa mente com a mente de Cristo. Estamos perecendo. O que está acontecendo hoje é que as mentes, igreja, está muito atribulada. A mente do povo está de uma maneira que as pessoas falam que antigamente não tinha muita depressão, não tinha isso, não tinha aquilo. Por quê? Porque o inimigo vem pondo coisas sobre a mente, vem abatendo como se a pessoa não fosse sobressair daquele buraco a qual está. E não é assim. Pedimos um Deus maravilhoso, um Deus de vida, um Deus de restauração, um Deus de cura, de libertação. Ainda no propósito de Deus foi para a salvação. Ele nos presenteou com a cura, nos presenteou com essas maravilhas. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao povo. Quantos ainda não creem hoje em dia em Deus? Não creem em Jesus? Se eu falo para aquele que não crê em Jesus, não crê no Pai. Aquele que não ouve o que o Senhor Jesus nos instrui, e a Bíblia, igreja, é do começo ao fim falando de Jesus. Mesmo Deus estando aqui, Deus já estava preparando o povo para a vinda de Jesus, porque ele já sabia as falhas que o povo ia cometer. E que o povo tinha que ser instruído a aguardar e ter esperança naquilo que estava por vir. Quando Jesus se achegou, eu acho muito bonito quando Maria foi atrás dele, ele estava lá na sinagoga, aprendendo. Se eu não me engano, com 12 anos, ele estava onde? Na igreja, aprendendo. E muitas das vezes nós temos medo de aprender, temos medo de trazer os nossos filhos para aprender, temos medo dos olhares das pessoas, porque as crianças de hoje, igreja,
Antigamente os pais olhavam e precisavam falar. Hoje nós podemos olhar, pode falar, pode fazer o que for. As crianças começam a pular, começam a falar. Só que, quando no começo da minha conversão, eu saía, eu falava, não vou não. E o meu filho pequenininho voltava embora. Mas é isso que o inimigo trabalha na minha e na sua vida, para que nós ficamos em casa. Mas quando a gente está dentro da casa do Senhor, quando a gente foca no Senhor, nós sabemos que nosso filho não tem como se machucar ali. Preste atenção apenas no que te cabe, orar e falar com Deus. Que Deus está guardando. Muitos dos filhos estão onde? E quem está guardando é quem? Deus. Então, por que dentro da casa do Senhor a gente também tem medo, fica inseguro? Não é para ficar inseguro. Jesus falou o quê? Vinde a mim, todas as criancinhas. Os discípulos estavam se incomodando com as crianças. E Jesus falou que deixa as crianças sair. Então, igreja, não julgue e não deixe de vir. Porque o Senhor sabe aonde está a nossa brecha para sair da presença do Senhor. Então Ele nos orienta, cuidado. O Senhor sempre nos orienta antes. Porque quando eu fiz isso, fiquei dentro da minha casa, eu fiquei um período muito distante para chegar para voltar para a igreja. Muito mesmo. E eu não era convertida, igreja. E o pior de tudo é quando ainda não se é convertido. Porque aí o inimigo trabalha mais na mente. Mas o Senhor é poderoso e Ele trabalha muito mais na minha e na sua vida. Porque na minha vida eu sempre conto esse testemunho, porque foi um testemunho forte a qual me marcou. Eu estava no meu local de serviço. Eu não entendo de religiões, mas eu acredito que é um pai de santo, eu não sei, aquele povo veste todo de branco. O homem olhou para a minha cara e riu, e ali no corredor falou para todo mundo, gente, não acredita nessa daqui não, porque ela serve a Deus, e nem nessa daqui, ela é minha chefe. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, o Senhor tem a maneira de buscar os seus. Aqueles que saíram da casa do Senhor têm um tempo de voltar para a casa do Senhor. Porque o Senhor Ele vai fechando assim com as nossas vidas. Quantos aqui já ficaram fora e Deus fez em trabalhar? E quantos estão preocupados? Porque o filho está passando por isso, está passando por aquilo. É Deus fechando para que venha trabalhar naquela vida, para que venha trazer para a casa do Senhor, para que venha comer desse pão da vida. Porque a igreja do Senhor, sabe, na carne é fácil. É fácil. Hoje nós podemos trabalhar, hoje nós podemos até olhar para o irmão, eu estou com fome, mas para saciar o espírito, só buscando a presença do Senhor. Não há outra maneira de sem buscar a presença do Senhor. Não há outra maneira. E no 35 fala, e Jesus me disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Por que o Senhor fala isso? Quando Ele estava ensinando os discípulos, quando Jesus veio a morrer, os discípulos se dispersaram. Mas quando Jesus voltou, Ele foi buscar quem? Pedro, que o negou quantas vezes? 3 vezes. E quando Ele buscou a Pedro, começou a trabalhar com os seus discípulos. Porque eles já tinham aprendido. A gente tem um tempo de aprender, temos um tempo para tudo. E muitos estão no tempo de já praticar, igreja. Praticar. Tempo de aprender hoje com as nossas crianças. O Senhor fala que aquele que já sabe o que é certo e o que é errado, já tem que praticar. Quantos perecem pela falta de prática? Nós começamos lendo a palavra, buscando a palavra, e quando aprendemos, temos que praticar. Qual luta nós estamos hoje para praticar a palavra do Senhor? Qual luta está sendo? Eu sempre falo para os irmãos, faz uma listinha. A gente tem gente que gosta de fazer, né? De escrever, ou de pôr as coisas em ordem.
Faz uma listinha. Vê o que ainda falta com Deus. E vai começando a pôr em prática aquilo. E com o passar do tempo, vem olhar esse caderno. Venha ver quantas maravilhas, quantos milagres, quantas mudanças Deus já fez na minha e na sua vida antes da gente reclamar do Senhor. Porque aquele povo, igreja, Deus fez tantas maravilhas e no meio do caminho eles reclamavam do Senhor. E nós, né? Eu falo sempre com meu esposo que nós temos que nos colocar no lugar daquele povo. Porque aquele povo que murmurava, nós não somos diferentes. Aquele povo que sofria, nós não somos diferentes. Só que tem uma palavra que o Senhor fala que me chama muita atenção sobre Sodoma e Gomorra. Sobre outra cidade que não me veio à mente, que fala que Deus não teria a misericórdia que teve, né? Que teria se Sodoma e Gomorra soubesse das coisas que aquele povo sabiam. Porque hoje em dia nós temos a graça do nosso Senhor Jesus. E aquele povo naquela época não tinha isso. Os ímpios que morreram sem Cristo. Mas a partir do momento que Cristo veio a salvação. Veio a salvação para todos nós, aquele que busca a presença do Senhor. Então, como que o Senhor, né, nos instrui? Então, a gente temos que ter temor, sim, ao Senhor. Porque o Senhor, Deus disse na palavra dele, aquele que não sabia, pereceu. Mas pereceu por quê? Porque ele estava ali fora do discernimento do Senhor. E hoje todos temos acesso à palavra e ao Espírito Santo. O véu foi rasgado, igreja. Todos que buscam têm. Naquele tempo Deus era só um. O pão da vida hoje está comigo, está com você, está com todos. Já foi falado, basta a gente deixar a sensibilidade do Senhor, né? Tomar conta da minha e da sua vida. Para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha transformar, para que Deus venha dizer para mim e para você aquilo que nós temos que fazer. Porque Moisés, quando Deus falou com ele, Moisés seguiu aquele povo. Mas quando Moisés desobedeceu, o Senhor falou, você vai só até aqui. Moisés ama, Deus ama menos Moisés? Não, Deus ama menos nós? Não. Mas Deus nos instrui que nós temos que fazer como Ele nos manda. Eu às vezes ouço, mas eu não vou falar isso, não vou falar aquilo, eu fico Senhor. Mas a gente tem que ter mais temor ao Senhor. A gente teme ao homem, mas esquece daquilo que o Senhor fala, tenha medo daquilo que mata o espírito, não a carne. Porque se está com Deus, matou a carne, está com Deus. E se não estiver com Deus, esse é o problema. Por isso que nós temos que orar e buscar por aqueles que estão sem Deus. Quando nós buscamos a Deus, é tão lindo, igreja, porque Ele cuida de nós, mas a nossa vida é para o próximo. A nossa vida não é para nós, porque a nossa vida é para Deus, para buscar aquele que Deus quer que vá. Porque em Jesus, Ele passou aquilo tudo porque Ele queria ter. Buscar o povo para Deus, para conhecer aquele que Ele conhece. Aquele que Ele fala, meu sofrimento não tem como eu medir no tamanho que eu vou estar lá do lado de Deus, na graça, na presença do Senhor, na alegria que vai ser. Já foi louvado aqui, ruas de ouro, mar de cristal. Gente, coisa linda. Imagina ver a face do Senhor, coisa linda, maravilhosa. As mães vão saber dizer. O Senhor fala que a vida do Senhor será como a dor de parto, porque a dor, ali a espera, é tão ansiosa, sente dor e tudo, mas quando vê o rosto não se lembra mais da dor. Então aqueles que buscam a presença do Senhor, o sofrimento dessa terra, que vai ter na presença do Senhor, não tem preço. Então não temas, não tenha medo. Só venha, busca mais a presença do Senhor. Em 37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e que vem a mim de maneira nenhuma não sairei fora. Você está indo até Cristo, então fique em paz. Jesus falou aqui, ó, quem vem a mim, eu não lançarei fora.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Está no 39. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Como está a nossa esperança em Cristo? Está fraca? Estamos achando que o maré está nos levando? Como que está? Mas o Senhor fala que Ele veio para não deixar a gente se perder. Ele veio para nos dar esperança. Mas Ele veio para dizer que Ele é a vida e a ressurreição. Ele veio para dizer que Ele está comigo com a sua vida. Para que na hora da angústia, aí que temos que lembrar do nosso Deus. Na hora do medo, da insegurança, temos que lembrar de Deus. É nesse momento que temos que deixar Deus trabalhar em mim e na sua vida. É nesse momento que nós devemos fazer como Jesus fez. Porque a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que o Filho a crer nela tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Ele dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nos conhecemos como pai? Pois, diz ele, desci do céu. Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmure entre vocês, entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Igreja, o Senhor sabe como está a minha e a sua mente. O Senhor sabe agora quem está ouvindo. O Senhor sabe quem está falando com Ele para que Ele venha ampliar mais do que aquilo. Eu sempre falo também, quando a gente está sentado e alguém está pregando, alguém prega de uma maneira que Deus vai dando uma porçãozinha para cada um. Mas quem está sentado, se for ali meditando com Cristo, ele vai acrescentando aquilo que nem aqui na frente está falando. O Espírito Santo vai acrescentando. Porque aqui na frente fala que cada um precisa de algo diferente. Porque o Senhor fala que o nosso dedo nenhum é igual. Então por isso o Senhor nos ensina sempre a ter um respeito e não julgarmos uns aos outros. Porque nós somos diferentes, muitas das vezes eu não vejo a minha falha e o outro vê. Mas nós em oração junto, o próprio Deus nos molda, o próprio Deus nos transforma. O próprio Deus faz. Tem uma passagem que eu acho muito linda, igreja, que eu acho linda, mas eu não gravei onde, que é o José, que o próprio diabo vai lá falar com Deus, mas vocês procuram depois, quem lê a Bíblia e quem certamente lembrar, fala a passagem. O diabo vai lá e fala sobre ele. E o Senhor manda os anjos ir lá e falar para ele se consertar. Por quê? Porque ele tem obra na vida dele e ninguém vai tocar. Porque o próprio diabo ele vem para nos julgar, para chegar até Deus e falar de uma maneira para nos sujar. Mas o Senhor ele não tem isso. Quando alguém vem falar de alguém para nós nos entristecemos, mas com Deus, Ele tem um amor tão grande, que Ele sabe lá na frente como vai estar aquela pessoa com Ele, que Ele vai chegar naquela pessoa e vai mudar, a ser transformado. Então não sejamos como o diabo faz, que julga, que fala, que faz isso e aquilo, mas sejamos como Jesus, que ajoelhamos e falamos: Senhor, eu tenho essa falha, meu irmão tem aquela, alcança ele, porque muitas das vezes a maneira que não tiver sabedoria de falar para o outro, aquele lá vai querer sair da presença do Senhor, porque não vai ter discernimento. Que quem limpa é o Espírito Santo, é Deus, não é nós. Nós estamos aqui para falar aquilo que Deus instrui a mim e a sua vida. E se nós não instruirmos como Deus nos fala, quantos têm fechado a boca e Deus falando, e quantos têm perecido, porque muitos estão com a boca fechada para instruir. E aquele sem sabedoria nenhuma vai lá e quer falar algo e sai da presença. E aquele que Deus deu a sabedoria e fala: vai lá, fala com meu filho. Não vou falar não. Mas quando Deus fala isso, é porque Deus já colocou na boca o discernimento para ele falar. Então temos que ficar atentos às coisas que o Senhor fala. Temos que ficar atentos, porque através de Deus usa, nós somos instrumentos. E nós temos que deixar Deus nos usar.
tanto para que Deus nos use. E quando Deus quer usar, nós não queremos. Quantos têm feito isso? Porque ser usado para falar Jesus te ama é bom. Para ser usado como João, a igreja de João, ele veio preparar o caminho para Cristo. Ele falava que arrependei-vos, que ia chegar da hora. É difícil falar para alguém arrepender. E é o que necessita no tempo de hoje. É falar para as pessoas arrependerem. Já foi falar, a porta do céu está fechando. E se não falarmos arrependemos, mas com amor. Que amor é esse? Aquele amor de julgamento. O Senhor nos ensina assim. Porque se falarmos com julgamento, nós olharemos com ira, olharemos de uma maneira que certamente o irmão vai sentir um impacto diferente. Porque quando Deus fala com o nosso íntimo dessa maneira, não estaremos no céu, nós certamente vamos ajoelhar e orar, pedir misericórdia, até Deus alcançar. Não é assim que fazemos com nossos filhos. Porque nós conhecemos, não há quem conhece mais o seu filho como a mãe e o pai. Então nós temos que fazer isso por nós, pela igreja, pelo povo de Deus. E o Senhor, Ele nos ensina a não sermos egoístas, a não fazer só conosco, fazer também para o povo, pedir também para o povo. Porque Deus, Jesus, a gente somos imitadores de Cristo, é para o outro, não é para nós mesmos. Porque Jesus é o que é santo, Ele precisava morrer daquela maneira? Não. E hoje muitos falam, eu vou fazer isso por aquilo, ela não merece isso não. Então nós temos que parar com isso. Que Jesus nós estamos imitando, falando desta maneira, não é? Então nós não podemos fazer isso com o nosso próximo nem com nós mesmos, porque nós estamos aprendendo com Cristo, de Cristo, o pão vivo. Gente, nós temos que estar alegre na presença do Senhor, só por saber que nós vamos ser salvos se buscarmos a face do Senhor. A palavra já nos deu toda a instrução de como chegar a Cristo. Amém, igreja? Eu vou até aqui, igreja. Eu me programei para a manhã inteira, mas as horas já são avançadas. Eu não sei até que hora vai